Oi, pessoal. Esse vídeo ele é um recorte de uma resolução maior da FUVEST 2024, primeira fase. Se você quiser ver os 11 exercícios, quiser ver mais questões desse tema, dessa questão específica, questões da FUVEST, diversas questões ordenadas por assunto, todos os links estão na descrição. Vamos para a resolução do exercício? Afastamos aqui, né? Passamos de página, fizemos a 19, agora a gente vai fazer a 21 aqui, a questão do chat GPT, né? Então, 2021, FUVEST 2024, primeira fase, prova V. Um estudante FV, sei lá, Felipe Valentino, intrigado com a escala de pH entre 0 e 14, perguntou ao sistema de inteligência artificial, IA, a IA, sobre a possibilidade de existirem valores negativos de pH, conforme descrito na figura. Então, aqui está um chat, né, como se fosse um chat dessas inteligências artificiais. Aí o FV, né, eu estou chamando de Felipe Valentino aqui, perguntou: existe pH negativo à inteligência artificial? Sim, é possível existir pH negativo em soluções altamente básicas. Aí você já tem que conhecer essa escala aí, né? pH básico não vai ser um pH negativo, na verdade vai ser um pH ácido. Vai continuar aqui. Onde a concentração de íons hidrogênio é extremamente alta, que está ao contrário, né? E a concentração de hidroxila é muito alta, que é muito baixa. Porque se o pH, quanto menor o pH, né? pH 2, pH 1, quanto menor o pH, mais ácida a solução, então não é mais básica, é mais ácida, maior a quantidade de hidrogênio e menor a quantidade de hidroxila. E o pH negativo vai ser quantidades maiores ainda. Então, se 1 está ácido, pH 0, pH menos 1 está mais ácido ainda. Eu já vou explicar como que isso funciona. Nesses casos, o pH é calculado como um logaritmo negativo da concentração de íons hidrogênio em relação ao ponto neutro de pH 7. Então, sim, é calculado como um logaritmo negativo da concentração de hidrogênio e em relação ao ponto neutro de pH 7. Tá, é calculado e você pode comparar com o pH 7, que é o pH neutro ali, já vai entender por quê. A resposta fornecida pelo sistema de inteligência artificial está errada, correta, errada, correta, errada. Então a gente já sabe que está errado, tem coisas erradas aqui. Pois pH negativo refere a concentração de H+ maior do que 1. Então vamos fazer uma conta aqui para a gente ver se é isso mesmo. pH negativo dá uma concentração maior do que 1. Errada, pois a escala de pH é fixa. Não, pessoal, a escala de pH não é fixa. Ela depende da concentração e convencionalmente a gente trabalha de 0 a 14, mas tem valores negativos sim. Então o tema aqui da questão, né, essa pergunta do pH negativo é pH, equilíbrio iônico da água, KW. Eu considerei aqui equilíbrios químicos, né, não é só você conhecer a escala de pH de uma forma simples, você tem que conhecer ela bem. Agora eu posso estar confundindo, mas tem indicadores que você prepara que fica pH 0, pH menos 1. Tem indicadores, pH 15, se eu não me engano. Então, sim, tem pHs negativos e tem pHs maiores do que 15, tá? Só tô comentando isso, mas a gente vai ver aqui no PowerPoint, aqui na imagem, aqui, essas contas para mostrar para você. Então, beleza. Então, como eu falei, né, pH negativo seria uma quantidade ácida, muito ácido, né? E a concentração de hidrogênio seria alta, não baixa, tá errado aqui. E além disso, a concentração de hidroxila seria baixa, então aqui está ao contrário. Vamos fazer umas contas aqui de pH só para a gente entender o que está acontecendo. Então, pH 7, né? O que seria o pH 7? pH menos log na base 10, né? Menos log da concentração de H+. Se o pH é 7, menos log na base 10 de H+, você pega o menos, passa para cá, fica menos 7 igual a log da concentração de H+. Pega o 10, passa para cá, elevando, aí fica 10 elevado a menos 7. Então, no pH 7, a concentração de H+, no pH 7, como está aqui, é 10 a menos 7. E um pH menos 1, quanto que seria? Se o pH é menos 1, fazendo aqui a mesma conta, vai tirar o menos dos dois lados, vai ficar 1. Pega o 10, passa levando, então a concentração de H+, no pH menos 1 é 10 mol por litro. Tem como você preparar 10 mols por litro ali de H+ numa solução? Tem, pessoal. Você faz um ácido ali bem concentrado, muito concentrado. Tem que ser ácido específico, senão ele vai tentar ficar de outra forma. E aí você vai ter lá 10 mol por litro, pH menos 1.
é que a gente não costuma trabalhar com ácidos tão concentrados dessa forma aqui. Ah, o ácido precisa ser forte? A questão não é questão de força, tá, pessoal, do ácido. É questão de concentração. Se você tiver um ácido muito forte, pouco concentrado, 10 a menos, pouquinho daquele ácido muito forte, e a quantidade de H+ estiver lá 10 a menos 5, por exemplo, tá tranquilo. E você pode ter um ácido que não é tão forte, mas como ele está muito concentrado, você tem esses pHs baixos, né? pH 1, pH 0, pH -1. Beleza, então a gente viu isso daqui. Então, sim, né? pH negativo é maior, ó, pH negativo é uma concentração maior do que 1 mol por litro. A gente está vendo aqui um pH negativo maior do que 1 mol por litro. Continuando, né, que eu quis falar aqui do equilíbrio iônico, porque ele vai falar mais para frente aqui numa alternativa sobre a concentração de OH-. Né? Então, como que você acha a concentração de OH-? Pelo equilíbrio iônico da água, né? Então, a concentração de OH+, você pode encontrar ela via equilíbrio iônico da água. Então, a água líquida está em equilíbrio produzindo H+ e OH-. E aí, a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividido por concentração do reagente. Como o reagente está líquido, a gente não coloca. E aí tem que KW é concentração de H+, vezes concentração de OH-. Se o pH tiver 7, a concentração é 10 a menos 7 de H+, substituir aqui. Então, concentração de H+ em pH 7, 10 a menos 7. Concentração de OH- em pH 7, 10 a menos 7 também, porque 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 dá o valor de KW, que é 10 a menos 14. Eu substituí esse valor aqui e fiz as contas, tá? Eu não considerei essa questão como conta, porque só de ler aqui, conhecer as propriedades da escala de pH, de equilíbrio, de autorização da água, dá para fazer. Eu só estou fazendo as contas para você ver os valores. E qual que seria a concentração de OH- em pH -1? Aí você substitui, né? 10 a menos 14, que é o KW, concentração de H+ em pH -1. 10, concentração de OH+. Aí pega o 10, passa dividindo. Então a concentração de OH- em pH -1 é 10 a menos 15. Tudo bem? Então 10 a menos 15 vezes 10 dá 10 a menos 14. Olha só como que é diferente, né? Concentração de H+, 10 mol por litro, concentração de OH- baixíssima, né? De 10 a menos 15, porque esse produto tem que dar o KW. Então vamos lá. A resposta fornecida pelo sistema de inteligência artificial está errada, pois pH negativo refere à concentração de H+ maior do que 1 mol por litro. Sim, resultando em um valor de pH menor do que zero. Sim, né? Porque se o valor é negativo, é menor do que zero. Alternativa A, acabou, você já iria para a próxima. Dava para fazer sem fazer essas coisas, mas é só para você visualizar. Vamos ver as outras. Está correta? Não, não está correta. Pois pH negativo refere à concentração de OH- maior do que 1. Não, pH negativo, ó, concentração de OH- fica menor do que 10 a menos 14. Ele fica menor do que 10 a menos 14, não maior do que 1. Resultando em pH menor do que 0. Não, nada a ver. Né? Correta? Não, não está correta. Assim como é possível existir pH maior do que 14 em soluções com concentração de H+ maior do que os 14? Não. É possível existir pH 15? Eu falei no começo do vídeo. Eu já preparei uma solução indicadora de sangue, eu acho, né? Se eu não me engano. E você coloca zinco, fenolftaleína e ela ficava transparente. Geralmente soluções básicas de fenolftaleína fica rosa. Mas essa daí com fenolftaleína ficava um pH tão elevado, ficava pH 15, que sim, existe pH maior do que 14, e aí ela mudava de novo de cor e ficava transparente. Eu falei isso no começo do vídeo. Então, sim, existem essas soluções indicadoras. pH pode ser maior do que 14. Eu já preparei coisa com pH 15. Então, nada a ver. E o pH 15 não é porque a concentração de H+ é maior do que 14. A gente fez as contas aqui. Errada, sim, está errada. Pois a escala de pH é fixa? Não, pessoal, a escala de pH não é fixa. É que a gente costuma trabalhar de 0 a 14, que em soluções aquosas, geralmente fica ali entre 0 e 14. Às vezes o pessoal fala de 1 a 14. Ah, o pH de 1 a 14, 0 a 14. Mas você tem sim pH negativo e pH correta? Não, pois o pH tende a diminuir e tornar-se negativo em soluções com concentração de H+ extremamente baixa. Não, o pH ele torna-se negativo em concentrações de H+ extremamente alta e a afirmação do texto do chat da inteligência artificial está errada. Beleza?
Então, as correções, as resoluções aqui, elas estão um pouquinho mais longas, mas é para a gente trazer com todas as informações possíveis para vocês entender bem, perfeitamente o que está acontecendo aqui, tá bom? Mas qualquer coisa você deixa um comentário para motivar, para entender se tá legal assim ou não. Eu continuo fazendo dessa forma, tá bom? Vamos para a próxima? Beleza. Temos a 21.